Estamos gravando a nossa aula e a gente ia pegar daquele ponto lá ontem não, desculpa, sexta-feira, que em diante, de particularidades, tá? Então, galera, olha só. Primeiramente, como eu estava falando com vocês, mais no iniciozinho da aula, a minha internet ela estava caindo muito. Hoje já caiu uma vez aqui, mas eu já mexi de novo. Talvez caia, mas eu acredito que hoje vai sustentar um pouquinho mais, tá bom? Então, não gravou a aula, até se alguém perguntar aí para poder postar a aula de sexta-feira, ela não gravou, decorrente da conexão que estava muito ruim, tá bom? E aí a gente vai regravar de novo hoje, eu vou repassar o conteúdo para vocês hoje novamente, aquele ponto lá onde a gente havia parado. Porque na segunda-feira a gente conseguiu trabalhar legal aquela primeira parte, tá bom? Então, essa segunda parte aqui, ela vai continuar trabalhando a parte relacionada aí às particularidades, tá? São as exceções voltadas aí à regra, né? Que empregam essa regrinha da concordância verbal. Então, resumindo aqui, a gente já entendeu que concordância verbal é o elo de ligação aí entre verbo e sujeito, né? Dentro de uma oração. Quando ele vai acontecer? Com o sujeito simples e com o sujeito composto, beleza? Então, com sujeito simples, a gente já entendeu que, independentemente de onde o sujeito apareça dentro da oração, ele sempre vai concordar ali com o verbo, né? Ou vice-versa. Então, aparece no início, no meio ou no fim, sempre vai haver um L de concordância. É fácil, tem uma regrinha mais universal. Já o sujeito composto, ele vai ser dividido aí entre quê? Duas partes, né? Que seriam a primeira, quando ele vai vir antes do verbo, sujeito antes do verbo, e a segunda, quando vai vir o sujeito depois do verbo. E a gente viu que existem particularidades com relação a quando o sujeito é composto, né? E é isso que a gente ainda está vendo agora, tá bom? Então, a gente vai falar aqui, quando o sujeito, ele continuar, né? Que a gente está trabalhando no sujeito composto aqui. Então, quando o sujeito... Desculpa, o sujeito composto não, só particularidades. Espera aí que alguém entrou aqui. A Bianca. Tem gente entrando agora. Ana Clara, Vitor Hugo. Então, vamos lá. Continuando a parte de particularidades aqui. Então, o que, é que vai acontecer ainda com relação às particularidades dentro do estudo do sujeito, da concordância verbal? Né? A gente vai trabalhar agora com uma regrinha que ela vai ser inserida aí apenas nos pronomes de tratamento, beleza? Então, o que é que vai acontecer quando o pronome de tratamento aparecer? Porque o pronome de tratamento, querendo ou não, ele vai fazer o papel de sujeito, né? De núcleo do sujeito da oração. Então, apareceu um pronome de tratamento, ele vai ser esse núcleo do sujeito, e o verbo, automaticamente, ele vai ser conjugado ali na terceira pessoa. Aí você pergunta, a terceira pessoa do quê? Professor, do singular ou terceira pessoa do plural? Ambas as duas, ou uma ou outra. Então, quando aparecer o pronome de tratamento, nunca vai ter primeira ou segunda? Não. Ele vai ser sempre na terceira pessoa, ou terceira do singular, ou terceira do plural. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Vossa Excelência leu meus documentos, certo? Então, Vossa Excelência é ele, não é? Ele, terceira pessoa do singular. Se eu coloco no plural, Vossas Excelências, né? Eu vou mudar esse verbo aqui, e esse verbo vai ficar como? Vossas Excelências leram meus documentos. Então, automaticamente, a única forma de trabalhar com concordância verbal e pronomes de tratamento, né? Quando aparecer algum, é que o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, ou um ou outro, tá? Então, isso aqui é muito fácil da gente lembrar, né? Então, senhora, vossa eminência, senhor, você, tá bom? Então, apareceu um pronome de tratamento aí, você vai fazer justamente isso. Terceira do singular ou terceira pessoa do plural. Se, caso eu coloque lá um verbo na segunda pessoa, um verbo na primeira pessoa, conjugando, você já sabe que está errado, beleza? Então, continuando aqui. Agora, isso aqui a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? A gente já está trabalhando os verbos impessoais. O que seriam verbos impessoais, pessoal? Impessoal é quando o verbo não tem sujeito. Impessoal é quando o verbo não tem pessoa, né? Pessoa, sujeito, automaticamente. Então, se o verbo não tem sujeito, professor, como é que eu vou estar trabalhando aí esse elo, né, de ligação? Como é que vai ser feito?
né? Então, é mais uma particularidade aqui. Quando o verbo ele for impessoal, que verbo que vai ser impessoal? O verbo haver. Mas vai ser todas as formas e maneiras que esse verbo haver vier a aparecer? Não, não vai ser todas as formas. Vai ser quando ele vier com o sentido de existir, tá? Então é fácil a gente detectar quando o verbo haver ele tem o sentido de existir, quando ele não tem o sentido de existir. É só você fazer a substituição, tá? Se você fazer a substituição do haver por existir, e você vai ver ali que cabe o uso dele. É simples. Substituir o haver por existir. Você viu que a frase continua com sentido, então você vai jogar essa regrinha aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, havia muitos alunos na sala de aula. Então, eu posso colocar aqui o quê? Existia muitos alunos na sala de aula. Opa, cabe o uso ali, ó. É haver com sentido de existir. Então, vai entrar essa regrinha aqui? Vai entrar essa regrinha. Que regrinha é essa? É a regrinha do verbo haver impessoal, aonde ele não vai ser conjugado aí segundo o que? O sujeito da oração, tá? Então, o que, é que vai acontecer aqui? Por mais que o sujeito... Porque eu falei para vocês que o verbo, ele segue o sujeito, né? O verbo está para o sujeito. Então, por mais que o sujeito esteja no plural, se o verbo haver vier com sentido de existir, ele primeiramente vai ser um objeto direto, tá? Dentro da oração. E segundo, o verbo vai ficar aí na terceira pessoa do singular. Então, independente, professor, o verbo haver com sentido de existir, se ele aparecer, quer dizer que ele vai ficar na terceira pessoa do singular, mesmo que o sujeito esteja no plural, sim, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, aqui, ó, havia muitos alunos. A vontade que dá da gente colocar aqui é o quê? O verbo no plural. Dá vontade da gente colocar assim, ó, haviam muitos alunos na sala de aula. A gente sente a necessidade, né, de seguir aí a concordância com relação a plural e singular. Então, toda vez que a gente vê o plural, a gente sente vontade, singular também. Mas nesse caso aqui, e em outros que a gente vai ver já já, você vai deixar o verbo no singular, beleza? Então, o verbo haver, com sentido de existir, permanece na terceira pessoa do singular, independentemente do sujeito estar no plural, beleza? Então, continuando aqui. Aqui, a gente vai ver a questão de locução verbal. Locução verbal. O que seria uma locução verbal? Locução verbal é um verbo acompanhado de outro, né? Então, você viu que há dois verbos ali, um ao lado do outro. O que é que vai acontecer? Qual o nome que vai se dar quando um verbo vier acompanhado de outro? Locução verbal. Mas aqui a gente vai ver a locução verbal com o verbo haver. É justamente o verbo que a gente está falando que ele é impessoal. Então, quando houver uma locução verbal com o verbo haver, ele continua impessoal, tá? Ele não vai mudar em nada com relação à regrinha dele. Na verdade, o verbo haver que vai mudar o outro verbo que o acompanha, tá bom? O haver, ele vai fazer o papel de verbo principal dentro da oração e o outro verbo que o acompanha vai fazer um papel secundário, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? O verbo haver vai conjugar o outro verbo, tá? Conjugar como? Se o verbo haver, com o sentido de existir, ele é impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa, o verbo que acompanha o verbo haver dentro da locução verbal, ele também vai ficar na terceira pessoa. Tá? Então, ele vai conjugar, ele vai dar o tempo, ele vai dizer como que esse verbo vai se portar dentro da oração. Tá? Então, aqui, olha só, deve haver 20 pessoas na sala de aula. Deve haver 20 pessoas na sala de aula. Aí você fala, pessoas, né? Ixi, 20 pessoas, é plural. Então, o verbo haver, eu já sei que o professor falou que ele fica na terceira pessoa do singular quando ele vier com o sentido de existir. Mas e o devem? Eu posso colocar no plural, por exemplo, devem haver 20 pessoas na sala de aula. Não, você também não pode. Como eu já disse, ele vai seguir aí o que o verbo principal disser para ele. Então, terceira pessoa do singular no haver, terceira pessoa do singular no deve. Então, os dois aí, a locução verbal fica na terceira pessoa do singular, independente aí do sujeito da oração vier ou não no plural, tá bom? Então, atenção aí. Locução, vai acontecer isso daí. Os dois vão ficar na terceira pessoa. Beleza? Quando o haver vier com sentido de existir. Agora,
Professor, se aparecer o verbo existir mesmo, ele vai seguir a mesma regra? Não, ele não vai seguir a mesma regra. A regra ela só se aplica com o verbo haver, com o sentido de existir. Se aparece o verbo existir, aí vai mudar. Vai mudar por quê? Porque ela não se enquadra dentro dessa impessoalidade aí do verbo haver. O verbo existir, ele permite aí a questão em relação ao uso da pessoa, né? Dentro da, da sentença, dentro da oração em si. Então, se você colocar assim, deve existir 20 pessoas na sala, tá errado. Tá errado, porque o verbo existir permite o uso da pluralidade aqui, tá? Dentro da locução. Então, o correto seria, devem existir 20 pessoas na sala, né? Sala de aula, se quiser completar aí. Então, percebam que o 20 pessoas, né, por estar no plural, conjugou aí também no plural a locução verbal, no caso, o verbo deve, né? Dever. Então, ele foi para o plural também. Então, o correto seria esse. Isso vai acontecer quando? Quando aparecer o verbo existir. Tá bom? Se não aparecer o verbo existir, se aparecer o haver com o sentido de existir, ele continua impessoal e continua na terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, continuando. O impessoal com fazer. As partes em vermelho, ele deixa bem claro aí como que funciona, né, o verbo fazer. Então, olha só. Fazer, ele é impessoal, exatamente como o verbo haver. Exatamente igual, né? Só que ele vai trabalhar com a relação de tempo transcorrido. O que é isso? É o tempo que se passa, é o tempo passado, né? Ah, mas é só o passado? Não, é o decorrer desse tempo. O tempo está passando, então ele é transcorrido, tá bom? Então, quando estiver falando de tempo transcorrido, não tem sujeito. Ele é impessoal também. Vai ficar na terceira pessoa do singular, esse verbo, por mais que o suposto sujeito, né, dentro da oração esteja no plural. Tá bom? Então, tempo transcorrido, independentemente aí se o sujeito está no plural, o verbo fazer vai continuar no singular, na terceira pessoa do singular. Então, um exemplo aqui, faz anos que não a vejo. Faz anos que não a vejo. Então, nós temos o sujeito aqui que está no plural, né, que é o anos, né? Então, anos está conjugando o verbo fazer? Não, não está. Porque está tendo uma relação de tempo transcorrido, né? Há anos que não a vejo, certo? Se tiver com essa relação de tempo transcorrido, o verbo fica na terceira pessoa do singular, o verbo fazer. Então, faz anos que não a vejo. Porque a gente sente a necessidade de colocar o quê? No plural. A gente sente a necessidade de colocar assim, ó. Fazem anos que não a vejo, né? Pelo sujeito estar no plural. E por haver essa relação entre sujeito e verbo. Então, no plural está errado. Vamos continuar aqui. Agora, o verbo ser. O verbo ser é muito fácil, né? Bem facinho. Então, ele segue uma lógica aqui, porque o verbo ser, ele é impessoal, ele não concorda com o sujeito. O verbo ser, ele concorda com o numeral, certo? Mas ele concorda com o numeral quando indicar o quê? Horas e distância. Com datas muda um pouquinho, a gente vai ver já já, né? Agora, com horas e distância, ele vai concordar aí, né? No caso, o predicativo dele vai concordar com o numeral, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, o verbo ser ali, ó, é o verbo ser. Então, é uma hora. Se é uma hora, o L de concordância, né, o verbo fica ali conjugado seguindo o tempo que o numeral também está. Então, se é, eu não posso colocar são uma hora, porque eu estou colocando o quê? Uma pluralidade em relação à oração, sendo que o verbo ser está no singular, né? Então, se eu quiser colocar são, eu tenho que passar de uma hora. Como no caso eu coloquei aqui, são 3 horas. Agora sim, agora eu posso colocar o verbo ser no plural. Beleza? Então, são 3 horas. Eu estou seguindo o numeral. Se é mais de uma hora, fica no plural. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Né? Então, a gente está fazendo as relações aqui entre horas e distância. Então, daqui até a fazenda é 1 quilômetro. E daqui até a fazenda são 3 quilômetros. Então, só resumindo, o verbo ser concordará com o numeral. Sendo impessoal, não concorda com o sujeito. Tá bom? Agora, com datas, ele vai mudar só um pouquinho. Ele vai mudar porque vai haver uma relação aí com a palavrinha dia. Tá bom? Palavrinha dia.
Por exemplo, verbo ser com datas. Exemplo, hoje é dia 12 de outubro. Aí você fala, uai, o professor falou que com datas, né, datas não, desculpa, com horas e quilômetros, né, distância, no caso, com horas e distância, ele vai concordar com o numeral. O numeral aqui aparece 12, porém ele colocou aqui o verbo no singular, né, poderia ser hoje são 12 de outubro. Se eu não colocar a palavra dia, pode. Como tem a palavra dia, não pode. Se eu falar assim, hoje são dia 12 de outubro, está totalmente errado. Porque o verbo ser, nesse caso, ele não está concordando com o numeral, tá? Ele está concordando aqui com dia, com a palavrinha dia. Então, se ele está concordando com dia, ele vai ficar no singular. Então, hoje é dia 12 de outubro. Agora, se eu tiro, né, essa palavrinha aqui, aí sim vai haver a relação, né, de concordância com o numeral. Hoje são 12 de outubro. Tirei o dia, ficou no plural. Coloquei o dia, foi para o singular. Né? Agora, se eu colocar ali, hoje, normalmente coloca hoje é dia 1, né, mas é primeiro, né? Aí tudo vai ficar no singular, não tem como. Se eu colocar no exemplo abaixo, vai ficar a mesma coisa. Então, você só tem que ter a percepção e a análise aí, se está no singular ou no plural, se tem a palavra dia ou não tem a palavra dia, tá? Então, usar uma sequência lógica para poder entender. Não é difícil. Tem dia, o verbo concorda com dia, o verbo ser. Não tem dia, ele concorda com o numeral. Se esse numeral aparecer, mesmo sem a palavra dia, esse numeral aparecer aí no singular, automaticamente ele vai ficar também no singular, tá? Então, uma lógica. Então, sem a palavra dia, o verbo ser concorda com o numeral. Fácil, muito fácil. Beleza? Então, faltam 4 minutinhos aí para a gente encerrar nossa aula de hoje. Alguém está com alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tá tranquilo? Então, graças a Deus, a aula de hoje está aqui, né? E a gente vai estar finalizando ela aqui. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar aqui agora com o verbo mais pronome se. Esse pronome se ele é o quê, galera? Ele pode ser considerado, como o próprio nome já diz, pronome ou como uma partícula passivadora. Quando a gente entrar na parte de análise sintática, que é detalhar justamente cada função da palavra, né, cada função das palavras dentro de uma oração, aí a gente vai trabalhar e entender um pouquinho melhor como essas partículas funcionam, tá? Mas quero que vocês entendam aqui que ele pode ser um pronome, ele pode ser uma partícula passivadora, né? A passivar aí uma sentença com a outra. Mas aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Como eu coloquei aqui para vocês no exemplo, olha só. Vendem-se casas. Vendem-se em casas. Você pode ver que tem o se ali, mas o verbo vender, que veio antes dele, está conjugado no plural. Isso parece ser uma coisa lógica, mas quando a gente está, eu pessoalmente, quando vou andando, caminhando para algum lugar, ou então andando, né, dirigindo, e eu vejo uma placa ou outra, a gente consegue perceber os erros aí, né, de um modo geral. E acontece muito, tá? Então, vendem-se casas. O verbo vender está no plural, casas também está no plural. Então, beleza. O verbo seguindo aí, né, o que o sujeito está mandando, certo? Plural e plural. Agora, o que acontece muito é que a gente vê isso aqui, ó. Aluga-se casas. Parece que o se é como se estivesse conjugando a sentença no plural. Ele não conjuga no plural. Ele é só um pronome, ele é só uma partícula passivadora. Ele só está acompanhando ali uma sentença e interligando ela com outra. Mas ele não está conjugando, não está colocando aí, não está dando a função de plural ao verbo alugar. Tá bom? Isso aparece muito. Então, o correto seria alugam-se casas. Tá bom? Então, alugam-se casas. Então, o verbo concorda com o sujeito. Isso aí vocês já aprenderam que eu já passei naquela primeira aula. Tá bom? Então, aqui vai ter, nesse outro exemplo, vamos ver uma relação só de preposição, tá? A jogadinha aqui está na preposição. Olha só. A gente, né, sente a necessidade de colocar ou não, mas olha só como é que fica. Precisa-se de novos funcionários. Fala, a pessoa está errado, né? Porque precisa-se, tem o se ali, né? E o verbo precisar, certo? O verbo precisar, ele vai seguir aí o que o sujeito mandar, né? Dentro da oração. Então, o predicativo, né? Aquele que acompanha ele, está todo no plural, olha lá. Novos funcionários e precisa-se, certo?
Então, aqui está errado, né? O correto seria como? Precisam-se de novos funcionários. Não é isso? A gente já calcula automaticamente que é assim que funciona. Mas você tem que se atentar aqui a uma regrinha básica, tá bom? Com esse verbinho aqui, com precisar. Você tem que ir com a partícula passivadora acompanhando ele, esse pronome se. Tem que se atentar a uma regrinha básica. Olha só. O verbo mais a partícula passivadora mais a preposição, tá? Se nessa ordem, se aparecer os três exatamente nessa ordem, verbo, olha só, verbo, né? Mais se, que é o pronome, mais a preposição, o que é que vai acontecer? Verbo no singular. Então, o correto seria o primeiro. Precisa-se, porque aparece o verbo, a partícula passivadora e a preposição de. Então, aqui nós temos o quê? Um exemplo em que ele fica no singular. Tá bom? E é isso, pessoal. Terminamos aí a tempo. Qualquer momento a aula vai cortar. Agradeço, tá bom? A galerinha que entrou depois, manda lá no WhatsApp os nomes, tá? Que eu vi que alguns entraram depois aqui, para que eu possa colocar o nome de vocês na frequência. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Se tiverem dúvida, por favor, usem os recursos aí, a plataforma ou o próprio WhatsApp.